Adaptações. Adaptação e evolução biológica. Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra adaptação. Adaptação é um termo que vem do latim adaptare, que significa capacidade que todo ser vivo tem de se ajustar ao ambiente, e são definidas da seguinte maneira: indivíduos portadores de características adaptativas possuem mais chances de sobreviver e de deixar descendentes, aos quais serão transmitidos suas características. Ao longo das gerações, o ambiente, por meio do processo de seleção natural, tende a selecionar características que conferem vantagens aos indivíduos. Essas características são chamadas adaptações e são definidas da seguinte maneira: exercem uma função específica, ou seja, as adaptações são as mais diversas pelos seres vivos. Algumas estão relacionadas à defesa contra predadores, obtenção de alimento, proteção contra baixas temperaturas e a atração de parceiros sexuais. Foram selecionadas pelo ambiente por meio do processo de seleção natural. Como vocês se lembram, a teoria da seleção natural ela foi elaborada por Charles Darwin. Então, o que ele dizia na teoria da seleção natural? Que o ser mais apto sobrevive, o mais fraco tende a ficar para trás. Não significa que tem que ser o mais forte, o mais inteligente, mas sim aquele ser que consegue se adaptar às diversas situações. Determinam maiores chances de sobrevivência e maior sucesso reprodutivo em determinado ambiente. Exemplos de adaptação. O mimetismo e a camuflagem são exemplos típicos de adaptação. No mimetismo, uma espécie exibe uma característica muito similar à de outra espécie, o que lhe confere vantagens no ambiente, como a proteção contra predadores. Então, o exemplo que nós temos no mimetismo é a cobra coral. Então, nós temos a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. A verdadeira, ela possui uma peçonha, ou seja, veneno. Enquanto a coral falsa, ela não apresenta peçonha, veneno. Porém, ambas possuem a mesma coloração, que permite que os predadores não se aproximem delas. Então, no mimetismo, uma espécie, ela tende a imitar uma outra. Por quê? Para afastar os seus predadores. O exemplo que eu citei para vocês da cobra coral é o mais simples de vocês entenderem. A cobra coral verdadeira, ela possui veneno. A cobra coral falsa, embora ela seja bem parecida com as cores da coral verdadeira, ela não possui veneno. Porém, os animais não se aproximam, porque eles reconhecem através das cores o animal que é peçonhento e que não é. Então, isso é uma vantagem para a cobra coral falsa. Nós temos um outro exemplo de adaptação, que é a camuflagem. Na camuflagem, uma espécie é capaz de imitar o aspecto do ambiente, fazendo com que não seja notado por predadores ou presas. Então, nós temos um exemplo da raposa do Ártico. Ela tem a pelagem totalmente branca no inverno, quando o ambiente está coberto pela neve, e a pelagem acinzentada nas outras épocas do ano. Essa troca na cor da pelagem facilita a camuflagem dessa raposa, permitindo que ela fique no ambiente sem ser vista pelos seus predadores e podendo caçar livremente. Então, nós vimos aí dois exemplos de adaptação, né? Que é o mimetismo e a camuflagem. Então, não confundam. O mimetismo, uma espécie tenta imitar a outra. Na camuflagem, o animal ele fica praticamente escondido no ambiente, para ele poder caçar livremente e para ele não ser visto pelos seus predadores. Vamos agora para a página 54. Adaptações de animais às condições ambientais. A temperatura e a disponibilidade de água são exemplos de condições ambientais, para as quais os seres vivos apresentam diversas adaptações. Os seres vivos conseguem sobreviver dentro de certos limites de temperatura. Em ambientes muito quentes, como os desertos, alguns animais têm como adaptação o hábito de vida noturna. Permanecem nas tocas durante o dia e saem à noite para se alimentar, o que evita o aquecimento excessivo do corpo e a perda de água. O que significa? Em ambientes extremamente quentes e secos, algumas plantas e alguns animais, eles têm que
se adaptarem a esse clima, a esse ambiente. Então, no caso aqui, esses animais que vivem em ambientes quentes, eles possuem algumas adaptações, como, por exemplo, ficar nas suas tocas o dia todo para não se expor ao calor excessivo, para não transpirarem excessivamente e não se darem ao luxo de perderem água, porque esses locais, por serem desertos, locais extremamente quentes, eles não têm muita disponibilidade de água. Então esse animal, ele não pode se dar ao luxo de ficar perdendo água. Então ele passa o dia dentro das tocas e durante a noite, sim, quando as temperaturas caem um pouco, fica mais fresco, esses animais vão à caça. Nós temos como exemplo um ratinho chamado rato-canguru. Ele vive no deserto. Ele não tem mais do que 5 centímetros de comprimento. E ele faz exatamente isso. Ele fica na sua toca o dia todo. Durante a noite, ele sai à busca de semente, parece uma semente de girassol, e ele traz para sua toca, né? Ele enche a boca e leva para a toca a semente para ele consumir lá dentro, para ele ter alimento para o dia seguinte, para não ficar se expondo ao calor excessivo. Outro exemplo de adaptação a ambientes quentes é a transpiração, realizada por muitos mamíferos. A transpiração é o processo de produção de suor pelas glândulas sudoríferas, que se localizam na pele. Ao ser eliminado sobre a superfície do corpo, o suor evapora, absorvendo parte do calor do organismo, o que contribui para a regulação da temperatura corporal. Então, esse é mais um exemplo de adaptação de animais para ambientes quentes, é a realização justamente da transpiração. E ela é realizada por mamíferos, inclusive nós, seres humanos, que fazemos parte dessa classe. A transpiração é realizada no corpo todo, na pele, tá? Através das glândulas sudoríparas ou sudoríferas. Aí, o que acontece? Essa forma, a transpiração é uma forma de eliminar o excesso do calor do corpo. Então, quando nós transpiramos, aquele suor ele começa a evaporar e dá uma sensação de frescor. Então, isso também é uma forma de adaptação a ambientes quentes. Em ambientes com baixas temperaturas, diversos mamíferos apresentam adaptações como pelagem espessa e grossa camada de gordura sobre a pele. Essas características promovem o isolamento térmico, ajudando a manter a temperatura interna do corpo, acima da temperatura do ambiente. A camada de gordura também serve de reserva energética. O que acontece? Agora nós falamos de adaptações a ambientes quentes. Agora nós vamos falar de adaptações a ambientes com temperaturas muito baixas. Então, alguns animais, principalmente os mamíferos, eles possuem uma pelagem muito grossa, o que faz promove um isolamento térmico, né, para que o frio não passe para o lado interno, e também a camada de gordura, que é chamado de tecido adiposo. A maioria dos animais, e principalmente os mamíferos, eles possuem essa camada de tecido adiposo, que é uma reserva também energética de gordura. Quando começa a faltar alimento, as suas células elas começam a se utilizar dessa reserva de gordura, que é chamada de tecido adiposo. Então, a junção da pelagem grossa, espessa, e mais a camada de gordura de tecido adiposo, promovem o quê? Um isolamento térmico contra as baixas temperaturas. Algumas espécies de pequenos roedores, morcegos e anfíbios entram em sono profundo nos meses mais frios do ano, poupando energia. Essa adaptação é conhecida como hibernação. Então, durante a hibernação, esses animais eles ficam dentro de tocas, de cavernas, e eles ficam porque o inverno, geralmente o inverno rigoroso, ele vai durar 3 meses. Então, esses animais eles não vão ter o que comer. Então, eles têm que hibernar, é como se eles estivessem num sono, tá? Para passar esse período de inverno. E por isso o corpo ele já fica aquecido e ele já tem a própria alimentação da célula, que é o tecido adiposo. Existem também espécies que realizam migração em busca de melhores condições ambientais, como temperaturas amenas ou maior disponibilidade de água ou alimento. Trata-se, portanto, de uma adaptação comportamental. Então, geralmente, as aves é que realizam a migração. Elas estão em um determinado lugar, em uma determinada região. Quando começa a vir o inverno, elas vão migrar, ou seja, elas vão voar
para outras regiões onde as temperaturas estão amena, está um pouco mais calor e onde elas tenham disponibilidade de água e de alimento. Então, pessoal, nós falamos de adaptações relacionadas aos animais, a ambientes quentes e frios. Agora nós vamos falar de adaptações por parte das plantas, às condições ambientais. Em áreas desérticas e semiáridas, a baixa disponibilidade de água e a alta incidência solar são fatores ambientais que favorecem plantas com adaptações relacionadas à diminuição da perda de água por transpiração. Na Caatinga, ambiente semiárido brasileiro, por exemplo, algumas plantas possuem folhas modificadas em espinhos e os caules suculentos que armazenam água. Então, pessoal, assim como os animais, as plantas também têm estratégias, têm adaptações. No caso de lugares muito quentes, muito secos, como no caso um dos biomas brasileiros, que é a Caatinga e o Cerrado, são ambientes extremamente secos. Então, essas plantas também não podem se dar ao luxo de ficar perdendo água por transpiração. Então, elas fazem o quê? Algumas plantas desenvolvem folhas bem pequenininhas para evitar a perda excessiva de água. No caso do cacto, por exemplo, eles não são espinhos, são na verdade folhas modificadas em espinhos. Por que o cacto ele tem essa estratégia de sobrevivência? Porque se ele tivesse folhas, ele perderia muita água por transpiração. Então, ele se adaptou e fez o quê? Ele transformou as suas folhas em espinhos, por isso são chamados de folhas modificadas. Também há casos de plantas que possuem adaptações como raízes mais profundas que captam água diretamente dos lençóis freáticos. Então, uma outra estratégia de algumas plantas é desenvolverem suas raízes bem profundas à procura de água nos lençóis freáticos. Ambientes muito frios também podem ter baixa disponibilidade de água líquida. Nesse caso, algumas plantas perdem as folhas, principal órgão que realiza a fotossíntese, durante o outono e o inverno, diminuindo assim a perda de água para o ambiente, e armazenam substâncias energéticas nas raízes, compensando a ausência de fotossíntese durante esse período. Então, nós temos aqui, nós falamos de ambientes secos, agora nós vamos falar de ambientes muito frios, com baixas temperaturas. Então, nesses ambientes, tem água? Sim, mas como o inverno é rigoroso, às vezes fica difícil encontrar água na forma líquida, porque a água se congela pelas baixas temperaturas. Então, algumas plantas, a estratégia dela é perderem as suas folhas, e a folha é o principal órgão que vai realizar a fotossíntese. Então, aí vocês falam, mas como se ela precisa fazer a fotossíntese para produzir o seu alimento, que é a glicose, como que ela perde as suas folhas? Ela vai sobreviver de quê? Na verdade, essas plantas, nas raízes, ela já vai ter uma reserva energética. Assim como os animais têm o tecido adiposo, que é uma reserva energética de gordura, as plantas também possuem nas suas raízes substâncias energéticas, ou seja, que vão manter essas plantas vivas durante o inverno. Quando acaba o inverno, as folhas elas voltam a crescer e essa planta volta a fazer novamente a fotossíntese. Um exemplo que eu gostaria que vocês observassem é justamente o pezinho de feijão. O pezinho de feijão, quando ele começa a brotar, ele desenvolve um par de cotilédones, que ele tem uma aparência de 2 feijõezinhos, só que na verdade é o que? É a reserva energética dessa plantinha, porque quando o feijãozinho ele começa a brotar, ele não tem folhas ainda. Se ele não tem folhas, ele não consegue fazer fotossíntese. Se não tem fotossíntese, ele não vai fabricar o seu alimento, que é a glicose. Então, o cotilédone, ele está lá para manter essa plantinha até que ela comece a desenvolver suas primeiras folhas. Aí sim, ela vai começar a realizar a fotossíntese, produzir o seu alimento, que é a glicose, e o cotilédone, ele perde a sua função e cai. Em regiões onde ocorrem nevascas, algumas plantas apresentam folhas muito pequenas e copa em formato cônico, como os pinheiros. As folhas diminutas minimizam a perda de água por transpiração, e o formato cônico das copas diminui o acúmulo da neve, impedindo que as folhas e os galhos congelem e se danifiquem. Então, vocês podem observar que nós temos aí os pinheiros, que são geralmente típicos dessas regiões onde ocorrem essas nevascas. E o que acontece? Essas plantas elas têm 2 estratégias. Uma é o formato cônico,
desses pinheiros para evitar que as folhas fiquem carregadas de neve e congelem e matem esse pinheiro. E o outro são as folhinhas bem pequenininhas para evitar o quê? A perda de água desnecessária por transpiração. Então nós acabamos de ver justamente o quê? As formas de adaptações tanto de animais como a planta às mais diversas condições ambientais.